Bem, irmãos, nesse vídeo eu quero apenas responder ao comentário do João Curono. Ele acabou de comentar aqui no vídeo que acabou de estrear aqui no canal, que foi a palestra que eu realizei no último sábado, ah, lá na Igreja Reformada de Village, aqui em Maceió. E eu notei no comentário primeiro que o João mandou aqui, algum tipo de frustração por conta de não, às vezes, não se sentir tão útil com relação ao evangelismo, ou não saber se está fazendo da maneira correta, se está abordando as questões corretas, se está abordando os temas corretos e não notar nesse sentido, né, algo um pouco mais eficiente. Então, assim, João, eu reconheço, tá, a sua frustração e digo ao irmão que essa frustração no assunto do evangelismo, na prática do evangelismo, é absolutamente normal. Por isso que eu trouxe uma palestra a respeito de como comunicar o evangelho nessa geração, porque nós não temos que nos prender a métodos de evangelismo, né? Porque existem muitos. Então, o nosso foco não é esse. Eu quis realmente falar sobre a questão dos relacionamentos. Nós temos que nos aproximar das pessoas para que então possamos comunicar ali. Elas possam nos ver nesse sentido, né? Nesse contato. Ou seja, nós devemos nos importar com as pessoas, porque às vezes eu sei que nós temos que pregar para o pecador. O pecador é o nosso desejo, porque amamos assim que Cristo nos ensinou a fazer. Tem que chegar ao arrependimento, né? Esse é o nosso desejo, não quer dizer que vai acontecer, né? E talvez, a maioria das vezes não acontece, e isso realmente é frustrante, porque nós ficamos tentando procurar algum defeito em nós. Será que eu falei errado? Será que eu abordei de maneira errada? Será que, sei lá, por que as pessoas estão rejeitando tanto? E eu falei realmente que existe uma certa saturação, né, em nossa cultura atual de igreja. Então a mensagem evangélica, digamos assim, é uma mensagem já saturada. E você também observou aí alguns pontos, né, que é, por exemplo, notar que muitas pessoas de denominações que são chamadas de cristãs, muitas vezes não são crentes de verdade e até elas são alvos de evangelismo. E eu entendo, né, perfeitamente, eu entendo. Então, existe todo esse problema na sociedade de saturação de denominações, tá? Esse é um ponto muito complicado. A nossa geração, ela cresceu convivendo com muitos crentes de várias denominações e com o seu tipo de evangelismo mais de impacto, de abordagem, de confronto, que pode ter servido em algum momento com relação ao trabalho de evangelização, e muitas pessoas foram para igrejas também por causa disso, embora que muitas vezes vão para denominações e acabam abraçando uma teologia que não é bíblica, ou seja, acabam crendo num Cristo que é montado, que foi inventado, que é uma caricatura de Cristo e não um Cristo bíblico, o que é um problema. Eu, pessoalmente, eu sei que alguns não entendem assim, mesmo no meio reformado. Eu sempre tenho essa postura. O cara de qualquer denominação que seja evangélica, assim, ele é crente até que se prove o contrário, né? Ou seja, eu não vou ficar julgando ninguém em particular, né? E nenhuma denominação mesmo, não vou ficar, porque eu não conheço a pessoa. Até que se prove o contrário. Então, se a pessoa vai assumir certas loucuras, né, e certas heresias, né, e posições que realmente não correspondem ao que a Bíblia ensina, então eu vou entender realmente que a pessoa não é um crente de verdade. E aí eu vou ver como um alvo de evangelismo. Mas eu sei que a frustração com relação a isso é clara, né? E não é uma coisa somente sua, não, tá? Quem quer, hoje, eu digo, século XXI, 2023, quem realmente quer cooperar com a obra de evangelização, vai enfrentar esses desafios e sim vai ter frustrações, né? Eu citei na palestra, eu acho, né? Se não me engano, que, por exemplo, aqui no bairro onde eu estou, pra você ter uma ideia, né? A comunidade que eu pastoreio é uma pequena congregação que tem apenas 5 membros comungantes. Dá para você entender? Aqui é lotado de igrejas pentecostais, igrejas evangélicas, todas com esse estilo mais dinâmico, moderninho, transformando o culto num show. E essas comunidades são muito mais, são lotadas na verdade, né? Sempre tem muita gente frequentando e cooperando com tudo que é proposto, que é pedido, enquanto nós somos a única comunidade reformada aqui no bairro, que é um bairro muito populoso, diga de passagem aqui para Maceió, e temos 5 membros comungantes, não é? 5 membros comungantes, sem contar, não estou contando minha esposa e eu, né? Mais 5 membros comungantes, que já são daqui da própria comunidade há mais tempo,
e algumas pessoas que estão começando agora a visitar, né? E essa é a nossa situação. Então veja como que isso traz frustração. Com certeza traz, cara. Eu entendo você muito bem. É frustrante você pregar, você estudar muito para expor a palavra de Deus e dar uma qualidade no sermão que não tem outro canto. No outro lugar você vai encontrar muita gente berrando, né? Falando bobagens que não sabem, falando coisas que não tem conhecimento. Ah, improvisando, né? E fazendo um verdadeiro show, apenas conquistando os calouros do show, né? O público. Isso é triste, mas isso chama uma atenção, né? E o trabalho sério de exposição da palavra de Deus não é uma coisa tão atrativa. E essa frustração é clara, tá? Ela acontece, nós passamos por isso também. Eu citei na pregação, se não me engano, na palestra, que nós entregamos aqui no bairro 3.000 panfletos. Não é? É claro que quando eu entreguei os panfletos, eu não tinha a ilusão de que isso significaria que as pessoas iriam realmente ler, né? Mas eu precisei realmente fazer isso e tive a ajuda de alguns irmãos da comunidade para que as pessoas pudessem ter acesso, pelo menos, às informações da comunidade. Tinha uma reflexão simples, não é? Breve, e mais informações, não é, da comunidade para alguém, se de repente ler, se interessar, poder procurar a comunidade. Mas estamos aqui, vai fazer 2 anos, né? Estamos aqui e não é um trabalho fácil não, cara. Não é um trabalho fácil de jeito nenhum, né? Não é, não é, não é. Por isso eu entendo perfeitamente a sua frustração. E especialmente quando vamos falar sobre o Evangelho, eu sei que é frustrante porque as pessoas meio que não compreendem muito bem isso. Então, nossa geração é uma geração que cresceu com tantas denominações, com tantas mensagens diferentes. Cada denominação tem uma forma de ser, tem um tipo de pregação, tem uma mensagem particular. O que é verdade aqui não é verdade na outra. Não é? Na maioria das comunidades, você tem diversas versões, né, de doutrinas que são inventadas na hora, às vezes, por supostas revelações. É uma confusão, é uma Babel religiosa terrível aqui. E isso, por si só, é um grande desafio para nós. Isso é claro, né? Porque quando nós vamos falar sobre o Evangelho, para quem está ouvindo, para quem não é de igreja, ou para quem já frequentou e desviou-se, digamos assim, é só mais uma pessoa falando aquela velha mensagem ou as bobagens religiosas de evangélicos. É isso que as pessoas acabam entendendo. Então elas não têm mais paciência para ouvir, ou então simplesmente não entendem o que nós estamos falando. Eu até falei na palestra que, devido a tantas revoluções, não é, que acontecem constantemente no nosso contexto, de cunho marxista e outros aí, mas que vão dando cada vez mais cosmovisões diferentes para as pessoas, até mesmo não é, nisso há uma saturação, porque são tantas visões de mundo apresentadas diferentes que acaba que o que nós estamos falando é mais uma, né? Então, não somente isso, mas eu até falei sobre a ressignificância, né? As pessoas, na cultura de hoje, tudo é ressignificado, então as pessoas elas falam ou podem usar até os mesmos termos que nós usamos, mas elas não entendem a mesma coisa que nós entendemos. Isso é um problema do nosso contexto. Então, nosso desafio realmente é procurar compreender, discernir os tempos, para que então possamos, né, comunicar corretamente o Evangelho para as pessoas. Eu apelei para isso porque, sinceramente, eu acho muito difícil, né, muito difícil. Pessoas mais jovens, especialmente pessoas mais jovens, eu dei ênfase realmente a isso, elas ouvirem, né, se interessarem, de repente, ir para uma igreja. É difícil, cara, até quando pais são visitantes, são pessoas mais velhas. Eu estou conseguindo, de pouquinho, ver jovens chegando na comunidade por causa disso, porque eu estou procurando me aproximar desses jovens, né? E esse é o objetivo, é estar próximo deles, para que possamos criar um tipo de ambiente onde eu não seja o pastor segundo o que eles têm na mente, né? Então, isso acaba atrapalhando, né? Então, eu estou tentando tirar esses bloqueios para que eu possa ter proximidade, ter amizade, e nesse contexto de relacionamento com eles, eu compartilhar princípios e ensinar o Evangelho, não é? E acaba que, também por amizade, acabam chegando, se aproximando e vão ouvir a pregação do Evangelho, tá? Então, isso é importante. Mas eu quero realmente indicar um livro para você, meu irmão, e para os demais irmãos que estão aí na internet e que estão lidando com isso também, e também se sentem frustrados por evangelizar, por convidar, por falar de Cristo, do Evangelho para as pessoas, e as pessoas simplesmente não darem valor, né? Não se importarem tanto, e vocês às vezes acabam olhando para si mesmos e pensando, onde é que eu estou errando? Sim, nós todos erramos, tá? Isso é um fato, mas é importante compreender que nós precisamos ouvir mais as pessoas, tá? Às vezes nós queremos falar demais,
quando na verdade precisaríamos ouvir mais, certo? Ele reconhece aqui também, né, na segunda parte do comentário, sobre as reflexões que ajudam, não é aqui no vídeo, tá? Então eu agradeço ao irmão realmente pelos comentários, foram reflexões importantes, tá bom? Eu só não estou lendo aqui porque senão vai ficar o vídeo muito longo, né? Mas eu quero recomendar esse livro para os irmãos, certo? Eu ganhei esse livro no próprio dia do evento, né? Eu acabei de palestrar e quando estava conversando com os irmãos, o pastor Flávio, que é da comunidade, me presenteou com esse livro, né? Ele sabe que esse é um assunto que me importa muito, sabe? Eu me interesso muito. Eu realmente preciso aprender mais, eu quero ter proximidade com as pessoas, né? Proximidade com as pessoas de fora, porque eu acho que nós somos muito engessados e nós não sabemos como conversar, nós perdemos completamente diálogo, né? A cultura foi dominada pela esquerda, foi dominada pelos sofismas e nós estamos realmente cada vez mais distantes da cultura. E como é que nós vamos ter comunicação com as pessoas e poder falar de Cristo de verdade, de maneira clara, contundente, se nós não conseguimos nos comunicar com elas? Então, ele me presenteou com esse livro, que vale muito a pena, tá? É do Rand, no caso, né, Newman, certo? Que é Evangelização e Apologética por meio de perguntas, certo? Então, eu ganhei esse livro no sábado, eu já dei uma olhadinha nos demais capítulos, mas eu li todo, na verdade, o capítulo primeiro. Então, tem boas perguntas para reflexão, boas perguntas que podem nos ajudar, nos dando um norte nesse sentido, mas o objetivo do livro realmente é nos ensinar a ouvir as pessoas. Não é? Quando nós queremos evangelizar, nós temos que nos preocupar realmente com as pessoas. Não é queremos dominar a situação, a cena e falarmos muito. Não é? Porque às vezes não vai adiantar nada. No primeiro capítulo aqui, eu acho muito importante a abordagem dele, porque tipo, nós vamos às vezes com um monte de perguntas, verdades prontas para falar, não é? E apontarmos para Cristo, para a glória de Deus, e o homem tem que servir a Deus, o homem tem que se arrepender dos pecados. Só que o mundo de hoje é um mundo que já está saturado de tantas filosofias e ideologias que nós precisamos realmente aprender a ouvir as pessoas, porque elas têm uma versão na cabeça delas de muitas coisas, de tudo que nós pensarmos, não é qualquer coisa que nós pensamos em relação à igreja, à Bíblia, a pastor, à fé, a tudo, a Deus, a Jesus Cristo. As pessoas têm uma opinião sobre isso, porque elas nasceram de um contexto cristianizado, mas também, não é, com toda a mística e com idolatria e com filosofia e com ideologias. É muita bagunça, cara. Então todo mundo acaba tendo opinião sobre tudo. Por isso que é importante nós aprendermos a ouvir mais, porque é um princípio muito importante do capítulo 1 aqui desse livro. Quando nós ouvimos, certo, nós podemos ter uma noção melhor de como abordar. Inclusive no primeiro capítulo, como o objetivo é evangelização e apologética por meio de perguntas, então muitas vezes nós podemos fazer perguntas para as pessoas, ao invés de ficarmos falando, é isso, é aquilo, às vezes crer em Jesus, ou então Cristo é o Messias, Ele é Deus, Ele criou todas as coisas, tudo foi criado por meio dele, você tem que se arrepender dos seus pecados, você tem que seguir a Jesus Cristo, você tem que ser membro vivo da igreja dele. Às vezes, simplesmente falar isso, ou então dizer você é um pecador miserável, você precisa de arrependimento, precisa de salvação, isso acaba criando um bloqueio, porque muitas vezes esse tipo de mensagem já foi falada para essas pessoas, tá? Mas Deus opera, é claro que Deus opera sim, é Ele que opera, mas observe, Ele faz isso pela instrumentalidade da igreja, dos membros da igreja, e portanto nós temos que também ter inteligência, não é, para sabermos comunicar a verdade, ora. Então, não é à toa que pastores estudam teologia e homilética, né? Porque a comunicação ela é importante. Eu posso acabar estragando muitas vezes a maneira como eu vou apresentar, não é, o evangelho para as pessoas, e acaba criando bloqueios, né? E as pessoas acabarem me vendo como alguém que não tem como conversar, tá? Então esse é um problema. Por isso, o livro é muito importante, tá? Porque vai nos dar muitos princípios sobre a questão do evangelismo, para aprendermos a ouvir as pessoas e aprendemos também a fazer perguntas. Então, por exemplo, a pessoa fala, por exemplo, sobre eu não acredito no inferno. Você vai evangelizar a pessoa, né? E a pessoa fala assim, olha, eu não acho que eu preciso de ser um cristão, eu não acho que eu preciso de ir para a igreja, eu não acho que eu preciso ouvir o que você está dizendo, tá? Porque eu não acredito que ninguém vai para o inferno, eu não acredito no inferno. Entende? Ficar tentando confrontar a pessoa e dizer que ela está errada não vai ajudar muitas vezes. Mas às vezes é bom perguntar. Tá, então, mas
Por que você não acredita que ninguém vai para o inferno? Né? Ou o que é o inferno para você? Nós temos que aprender a perguntar, porque as pessoas elas falam muitas vezes, elas têm opinião sobre tudo, como eu disse, mas é opinião baseada em nada, elas não têm fontes nesse sentido. E muitas vezes as perguntas ou os questionamentos que elas nos fazem, quando nós devolvemos com outras perguntas, aquilo para elas torna-se algo realmente profundo, reflexivo, não é? E elas podem ficar perdidas. E aí é que nós vamos criar a ocasião para começarmos a falar do Evangelho. Então é bom compreender isso aí. Por isso eu recomendo, eu vou deixar aqui o link, né, para comprar esse livro, meu link na descrição. Mas eu estou gostando bastante da leitura, tá bom? Vale a pena, pretendo comprar outros materiais também, mas já gostei muito, certo? É Evangelização e Apologética por Meio de Perguntas, não é? De Rand Newman, tá certo? Então, meu irmão, muito obrigado, Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Valeu!